Olá, eu sou o João. Você já parou para pensar ou imaginar o quanto o rádio influencia na sua vida e a TV? Pois é, nesse vídeo iremos mostrar a vocês fatos históricos além da própria história do rádio e TV e sua influência. Então vem comigo. Primeiro, precisamos saber afinal, como, onde e por que surgiu o rádio? Bom, a invenção do rádio é acreditada ao inventor e cientista italiano Guglielmo Marconi, nascido em 1874. Na cidade de Bolonha. Desde menino, demonstrando interesse pela física e eletricidade, Marconi foi o primeiro a dar a explicação prática dos resultados das experiências de laboratório anteriormente realizadas por Heinrich Hertz, Augusto Reid e outros. Pelos resultados do estudo de Hertz, Marconi concluiu que tais ondas poderiam transmitir mensagens e, assim, em 1895, fez suas primeiras experiências com aparelhos rudimentares na casa de campo do seu pai. Mas, afinal, como é formado o rádio? Como funciona? Alguém já se perguntou por acaso? Então vamos saber. Rádio é um sistema de comunicação usando ondas eletromagnéticas que se propagam pelo espaço. Ondas radiofônicas de diferente comprimento, ou seja, o comprimento da onda. Foi o nome do pioneiro do rádio alemão Heinrich Hertz que se viu para baptizar a unidade de medida de frequência, Hertz, ou como colocamos nas contas de física, Hz. Assim, um ciclo por segundo equivale a 1 Hz, ou 1 Hz. 1 kHz é igual a 1000 Hz, ou 1 ciclos por segundo, e assim sucessivamente. Bom, para quem ficou curioso, Hertz utilizou um oscilador feito de esferas de bronze polido, e nessa experiência, cada uma delas conectadas a uma bobina e separadas por um pequeno distanciamento, o qual permitia o centelhamento pelas altas tensões aplicadas. Hertz assumiu que, se as predições de Maurer estivessem corretas, ondas eletromagnéticas seriam geradas quando da ocorrência de cada centelha. A ideia era básica. Uma vez que a centelha fechasse o círculo pelo ar e entre as esferas de bronze, a carga rapidamente oscilaria e esse movimento de cargas emitiria uma radiação eletromagnética de comprimento de onda da ordem do tamanho dos condutores de bronze em si. Para confirmar isso, Hertz simplesmente construiu um receptor simples, que consistia numa espira aberta, a qual duas pequenas esferas também estavam separadas por uma distância pequena, mínima. O receptor foi colocado em alguns metros de distância do oscilador. De acordo com a teoria de Maxwell, se as ondas eletromagnéticas fossem geradas pelo faiscamento, elas induziriam uma corrente na espira receptora, e a mesma produziria um centelhamento entre suas esferas. E foi exatamente o que ocorreu quando Hertz ligou seu oscilador, produzindo assim a primeira transmissão e recepção de ondas eletromagnéticas. E essa é a história do rádio e sua parte científica. Mas, e no Brasil? Como foi a primeira transmissão? Então vamos lá. No Brasil, a primeira rádio brasileira foi a Rádio Sociedade, tendo como seu criador o pai da radiodifusão, Roquete Pinto. Bom, o nome é estranho, mas o cara realmente é um gênio. Conhecido como um dos principais antropólogos do Brasil, Edgar Roquete Pinto, o pai do rádio no país, demonstrou grande interesse em relação aos meios de comunicação, em especial o rádio. Fonograma 14.600 do Museu Nacional, Canto dos Índios Nambiquara, da Serra do Norte, publicado na Rondônia. Bom, mas e a primeira transmissão? Quando foi? Onde foi? Pois bem, a primeira transmissão foi inaugurada pelo presidente Epitácio Pessoa, ou então discurso de presidente em meio a um clima festivo de evento de comemoração ao centenário da independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1922, abriu a programação da exposição, tornando possível por meio de um transmissor de 500 watts, fornecido pela empresa americana Westinghouse, instalado no alto do Corcovado. Apenas 80 receptores espalhados na capital e nas cidades fluminenses de Niterói e Petrópolis acompanharam a transmissão experimental, que teve ainda música clássica, incluindo a ópera O Guarani, de Carlos Gomes, durante toda a abertura da exposição. São importantes também alguns personagens, nomes como Afanásio Zazade, Blota Júnior, que morreu em 1999, José Gil, Milton Neves, o famoso e conhecido Milton, ainda trabalhando atualmente na Rádio Band, e conhecido Zé Bétio. Estes nomes foram alguns dos que revolucionaram a ideia de rádio no Brasil
e perpetuaram o rádio como meio de transmissão mais usado da época e um dos mais importantes atualmente. Bom, agora vamos para a parte interessante. Vamos ouvir um trecho de um dos programas mais famosos, que foram os programas de Zé Béttio, da Rádio Bandeirantes, os famosos clássicos sertanejos. Solta aí. É o Zé Béttio! Bom dia, meu irmão, bom dia. Entrando no ar pela Rádio Record, programa Zé Béttio que vai até às 7 horas. Bom, agora, vamos falar um pouco sobre a televisão? A história e o desenvolvimento da televisão se relacionam com diversas pesquisas e descobertas científicas do século XIX e XX. A transmissão de imagem à distância era a tentativa constante dos cientistas, sendo que descobertas como a do selênio, em 1817 pelo químico sueco John Jacob Berzelius, o nome é complicado realmente, propiciaram o estudo e desenvolvimento dessa ação por meio da corrente elétrica. Assim como o rádio, a TV foi um meio de comunicação inovador e que usa as ondas eletromagnéticas também como o rádio. A televisão tem um papel importantíssimo na sociedade atual, sendo o meio de comunicação de maior impacto junto à opinião pública. O dono da situação era Sua Excelência, o rádio, mas a televisão se expandiu definitivamente na década de 50, com uma multiplicação das vendas dos aparelhos. A televisão fez-se agente de uma revolução que impôs o audiovisual como uma realidade central da cultura e do cotidiano de grandes camadas da população. A televisão no Brasil tem sua pré-estreia no dia 3 de abril de 1950, com a apresentação do Frei José Mojica, padre e cantor mexicano. As imagens não passam do saguão dos diários associados. Na rua 7 de abril, em São Paulo, onde havia alguns aparelhos instalados. A televisão no Brasil começou em 18 de setembro de 1950, trazida por Assis Chateaubriand, ou Chateaubriand, francês, que fundou o primeiro canal de televisão no país, a TV Tupi. Foi inaugurada às 5h30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. TV Tupi Difusora, Canal 3 de São Paulo. Desde então, a televisão cresceu e hoje representa um fator importante na cultura popular moderna da sociedade brasileira. Claro, a TV digital no Brasil também teve início, e o seu início foi às 8h30 do dia 2 de dezembro de 2007. Saudosa época. Bom, quem se lembra desse dia fez história, inicialmente na cidade de São Paulo, pelo padrão japonês. Senhoras e senhores telespectadores, boa noite. A TV brasileira entra hoje na era digital. Começa aqui na cidade de São Paulo um processo que em pouco tempo vai permitir um grande salto tecnológico, econômico, social e cultural do Brasil. Mas você já imaginou a influência na vida social do rádio e da TV? Bom, Voz do Brasil, criada no período Vargas, e outros mostram que desde sua primeira transmissão, como dito anteriormente, a rádio e a TV são fatores de opinião pública e um elemento de crítica para a população. As massas são as mais influenciadas. Quer um exemplo disto? Quase todas as pessoas no Brasil têm uma TV e um rádio em casa, até mais de uma, mas nem todos têm computadores e acesso à internet, o que faz com que a televisão seja ainda objeto de total credibilidade da população. Notícias, eventos e outros ainda são a maioria publicados e perpassados pela TV. Apesar da internet ser considerada por estudiosos o mais inovador meio de comunicação da história, ela ainda não toma completamente o lugar da TV e do rádio. Programas políticos em época de eleições também é um exemplo claro da forte influência da TV e do rádio. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Estes são os destaques da edição de hoje da Voz do Brasil. Agora, falando um pouco sobre a história e a influência da educação por estes meios, existe também um fator primordial. E, é claro, é a educação. Mas não a educação como conhecemos hoje, a educação à distância, ou EAD. Bom, hoje recebemos 10 cartas por dia, em média. Até o início dos anos 1990, eram mais de 1.000 cartas por dia. Foi o que disse Elaine Guarizi, vice-presidente do Instituto Monitor.
Essa, antigamente, era a onda de estudo por correspondência que entrou em desuso depois dos anos 2006 adiante. Tal tipo de estudo também foi compreendido pela rádio e TV. Conhecemos bem aqueles famosos telecursos, e entre eles um dos mais conhecidos e famosos é o Telecursos 2000. Saca só. Bom, eu vou ficando por aqui, mas lembre-se, todos esses fatores influenciam até hoje na educação no Brasil, e no modo como a conhecemos. Enfim, este foi um breve resumo da história e influência da Rádio e TV na sua, na minha e na nossa vida. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. O prazer foi todo meu.